Disciplina Estágio Supervisionado 2, a Unidade 2, Observação da Estrutura e Funcionamento de Escolas do Ensino Médio, videoaula Que Ensino Médio Temos e Que Ensino Médio Queremos. Na aula em PDF, nós abordamos o ensino médio na legislação brasileira, mais especificamente na Lei de Diretrizes e Bases. Aqui nesta aula nós vamos também abordar o ensino médio na perspectiva da legislação, mas aprofundar em algumas questões que são pertinentes ao ensino médio. Então, os tópicos dessa aula: que ensino médio temos? Que ensino médio queremos? Então, projetos em disputa na sociedade. Aqui nós estamos revisando aquilo que nós já discutimos na disciplina de estágio supervisionado 1. Para que nós estamos revisando? Para que nós nos localizemos que tipo de discurso e que tipo de sociedade nós queremos e que tipo de ensino médio nós temos e que nós queremos, né? Então, nós sabemos que a escola e a educação é o campo de disputa e de poder, nós já discutimos isso em outras disciplinas, e essa disputa se dá mais especificamente no projeto liberal e o projeto progressista. O projeto liberal é aquele projeto desenvolvido, defendido pelo capital, defendido pelo Estado, que é um projeto em que a manutenção do discurso e a prática do dualismo educacional nos diversos níveis de ensino. Então, esse dualismo educacional, ele se coaduna com os dois tipos de sociedade que nós temos, ou dois tipos de classe que nós temos, né? Nós temos a classe trabalhadora e a classe capitalista. Então, a escola, como um aparelho, como também um aparelho ideológico do Estado, ele é utilizado pelo Estado para manter, para tornar hegemônico o discurso liberal, né? Esse discurso de uma escola para a elite e outra escola para a classe trabalhadora. Então, nessa perspectiva do projeto liberal, nós podemos citar a reforma do ensino médio e tudo que ela representa. Ou seja, o que representa essa reforma do ensino médio? A defesa de uma formação polivalente, né? Uma formação que vai fazer com que o indivíduo ele se molde à estrutura da sociedade capitalista. Então, o ensino médio defendido pelo projeto liberal é um ensino médio que o projeto progressista vem de encontro, né? Então, os projetos progressistas, né? O projeto progressista para a classe trabalhadora defende teorias e pedagógicas como, por exemplo, a pedagogia histórico-crítica de Saviani, a articulação na LDB do ensino médio, a educação profissional e tecnológica, o ensino médio integrado e a defesa da formação omnilateral e politécnica. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma disputa de poder entre dois projetos, um projeto que é defendido pelo capital, que é o projeto liberal, e um projeto defendido pelos profissionais progressistas que defendem uma classe trabalhadora que tem uma formação omnilateral e politécnica. Então, o ensino médio defendido pelos ideais progressistas é justamente o ensino médio integrado. O ensino médio que integre formação unilateral e formação politécnica. Então, eu trouxe aqui também para nós observarmos o ensino médio que nós temos, né? Então, eu trouxe aqui os dados do IDEB, de 2005 a 2021, em que vocês podem observar, por exemplo, aqui no Maranhão, nós temos um IDEB que era de 2,7 em 2005, aumentando para 2007 para 3,0, 3,2, 3,1. Então, o observado, aquilo que o Maranhão conseguiu alcançar foi 3,5, mas a meta projetada para o ensino médio no Maranhão era de 4,6. Então, o Maranhão, nesse período todo, desde 2005 até 2021, não conseguiu alcançar a meta projetada do IDEB. Um outro dado que nós trazemos aqui, do ensino médio que nós temos no Maranhão,
é que, em termos de matrícula, 4% na esfera federal, 90,0% na esfera estadual, 0,4% na municipal e 5,6% na privada. A gente observa aqui o maior percentual na rede estadual, até porque a Lei de Diretrizes e Bases tem como a prioridade do ensino médio sendo ofertado pela rede estadual. Em termos de aprovação, nós temos 90,6% em 2021, reprovação 4,6% e abandono 4,8%. Então, nós podemos observar que é uma aprovação até considerável, mas nós partimos da ideia de que a gente precisa ter uma produtividade de 100% nas escolas, né? Então, a distorção idade-série é um ponto que merece destaque. O que é distorção idade-série? São alunos com a idade avançada para a série que estão cursando. Então, vocês podem observar que 11,9% dos alunos do primeiro ano, 11,3% do segundo ano e 10,8% do terceiro ano estão com a idade avançada para a série que estão cursando. Então, isso é um ponto de observação e um ponto de cuidado das políticas educacionais, né? Reverter essa distorção idade-série. 20% dos alunos da rede pública terminam o ensino fundamental com aprendizagem adequada em língua portuguesa. Já no ensino médio, são 17,7%. Em São Luís, os patamares são de 27,8% e 30,7%, respectivamente. Então, além disso, 59 de cada 100 jovens do estado concluem o ensino médio até 19 anos. Então, a gente observa que os maiores índices de aprovação no Maranhão em 2021 foi o terceiro ano, reprovação também o terceiro ano, abandono o segundo ano e a distorção idade-série, maior percentual de alunos com distorção idade-série é no primeiro ano. Então, qual é o ensino médio que nós temos hoje? A LDB, artigo 35, que nós abordamos na aula em PDF, diz que o quê? Diz que o ensino médio é a etapa final da educação básica com duração mínima de 3 anos. Então, o que se espera do aluno após concluir cada etapa da educação básica? Que o aluno obtenha o conhecimento necessário para adentrar nas etapas posteriores, bem como ele possa chegar ao ponto de se desenvolver como cidadão humanizado e civilizado, entendendo todos os seus direitos e deveres frente à nossa sociedade. Com isso, é possível o desenvolvimento sólido mesmo. Então, o ensino médio é uma etapa final, né, da educação básica. O aluno faz a educação infantil, o ensino fundamental e conclui a educação básica com o ensino médio, né, que tem uma duração de 3 anos. Então, a gente espera que esse aluno que sai do ensino médio, ele consiga se colocar onde ele realmente queira estar, se é na educação superior, se é no mercado de trabalho, seja como empreendedor, mas que ele tenha essa noção de que ele está sendo formado, espera-se que ele esteja sendo formado para concluir etapas posteriores de ensino ou de trabalho. Então, o artigo 35A, ele vem dizer que a Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme a diretriz do Conselho Nacional de Educação nas seguintes áreas do conhecimento. Então, a Lei de Diretriz e Base, atualmente, ela divide a Base Nacional Comum Curricular e define o ensino médio em linguagens, né? Linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Então, a gente pode ver aqui quais seriam os impactos na vida do estudante, né? Então, nós temos aqui o que esse aluno poderia ter como meta, né? Continuidade dos estudos, atuação no mundo do trabalho, resolução de demandas complexas da vida cotidiana, exercício da cidadania. Então, essas linguagens aqui, essa Base Nacional Comum Curricular, ela deveria ou deve
atender a essas especificidades aqui que se espere na vida do estudante, que se espera na vida do estudante, que ele continue o estudo ou que ele atue da melhor maneira no mundo do trabalho, que ele resolva as demandas da sua vida cotidiana e que ele tenha um pleno exercício da cidadania. Então, nós temos aqui as linguagens que está posta hoje para o ensino médio. Dentro ainda também dentro da Lei de Diretriz e Base, artigo 36, ele vem falar dos itinerários formativos, né? Então, o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade do sistema de ensino, a saber, linguagem e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e formação técnica profissional. O que são esses itinerários formativos? O aluno ele vai ter que se colocar, vai ter que expressar o desejo de que a escola se organize, ou seja organizado na escola, o itinerário que melhor que o aluno escolha, né? Qual itinerário que para ele é mais adequado. O que chama a atenção da gente é que aqui no artigo 36, ele fala que esses arranjos curriculares, eles têm que observar relevância para o contexto local e a possibilidade do sistema de ensino. Então, fica aquela pergunta, o que realmente interessa? É o contexto local, os arranjos produtivos locais, é a economia daquele município, daquele estado, da comunidade, e por aí os itinerários formativos vão ser ofertados, ou o que vai ser observado é a possibilidade do sistema de ensino. Então, por exemplo, naquela localidade só pode ser ofertado matemática e suas tecnologias. Aí a gente sempre se pergunta, né, faz aquela pergunta, e o aluno? Aonde é que fica a necessidade ou o interesse dele por um determinado itinerário formativo? Então, isso é algo que essa reforma do ensino médio, ela é de 2017 e está sendo implementada agora em 2018, 2019, mas o que a gente observa é que existem algumas lacunas aí que tem que ser observadas, né? Uma outra questão que a gente chama atenção é essa formação técnica e profissional. Então, as escolas que ofertarem, que estiverem adotando a reforma do ensino médio, também vão ofertar a formação técnica profissional. Os institutos federais, pelo menos o Instituto Federal do Maranhão, até o momento, não adotou esse novo ensino médio. Então, nós trabalhamos ainda na perspectiva do ensino médio integrado, que é aquilo que a gente defende, é aquela proposta, é aquele projeto que a gente defende para a formação da classe trabalhadora. Mas, se por acaso, isso aí eu estou conjecturando, né? Se por acaso os institutos federais assumirem a formação técnica e profissional, nós corremos o risco de voltarmos a ser escolas técnicas que só ofertam ensino técnico. Então, eu acredito que não seja essa a bandeira levantada pelos institutos federais. Então, vamos falar um pouco sobre cada itinerário desse. Linguagem e suas tecnologias. O que significa um aluno escolher linguagem e suas tecnologias? Seria o aprofundamento do conhecimento estruturante para a aplicação de diferentes linguagens em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam o estudo em línguas vernáculas, estrangeiras, clássicas e indígenas, língua brasileira de sinais, das artes, design, linguagens digitais, corporeidade, artes cênicas, roteiros, produções literárias, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. Então, essa linguagem, suas tecnologias, está voltada para aqueles alunos que têm interesse em ter prosseguimento de estudo na área das artes, da literatura e etc. Matemática e suas tecnologias seria o aprofundamento de conhecimentos estruturantes
para a aplicação de diferentes conceitos matemáticos em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos com resolução de problemas e análise complexas, funcionais e não lineares, análise de dados estatísticos e probabilidade, geometria, topologia, robótica, automação, inteligência artificial, programação, jogos digitais, sistemas dinâmicos, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades da oferta pelo sistema de ensino. Então, seriam aqueles alunos que têm já uma tendência, uma afinidade com a área das ciências exatas, né? Áreas das engenharias, da matemática, da física, do sistema de informação, da informática. Então, são aqueles alunos que teriam interesse por essa área. Ciências da natureza e suas tecnologias seria o aprofundamento de conhecimentos estruturantes para a aplicação de diferentes conceitos em contextos sociais e de trabalho, organizando arranjos curriculares que permitam estudos em astronomia, metrologia, física geral, clássica, molecular, quântica e mecânica, instrumentação, ótica, acústica, química dos produtos naturais, análise de fenômenos físicos e químicos, meteorologia, climatologia, microbiologia, imunologia e parasitologia, ecologia, nutrição, zoologia, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta de ensino. Então, são aqueles alunos que têm uma afinidade com a área das ciências da natureza. Ciências humanas e sociais aplicadas, aprofundamento de conhecimentos estruturantes para a aplicação de diferentes conceitos em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em relações sociais, modelos econômicos, processos políticos, pluralidade cultural, historicidade do universo, do homem e a natureza, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelo sistema de ensino. Então, são alunos que têm afinidade com a área das ciências humanas, história, geografia, pedagogia, filosofia, sociologia, antropologia e por aí vai. Vocês observem que ao final de cada item desse, o Ministério da Educação e a lei, eles chamam atenção para o contexto local e as possibilidades de oferta pelo sistema de ensino. Mais uma vez, colocando aqui aquilo que nós falamos nas lâminas, nos slides anteriores, que fica aquela pergunta, né? O que vai definir qual itinerário formativo que vai ser ofertado na escola? É o contexto local, os arranjos produtivos locais e as possibilidades de oferta de ensino, ou as necessidades e as preferências dos alunos, né? Fica aquela dúvida. A formação técnica profissional, que é o último itinerário formativo, desenvolvimento de programas educacionais inovadores e atualizados que promovam efetivamente a qualificação profissional dos estudantes para o mundo do trabalho, objetivando sua habilitação profissional, tanto para o desenvolvimento de vida e carreira, quanto para adaptar-se às novas condições ocupacionais e exigências do mundo do trabalho contemporâneo e suas contínuas transformações, em condições de competitividade, produtividade e inovação, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelo sistema de ensino. São aqueles alunos que têm a vontade de se direcionar para a formação técnica e profissional. Então, ainda no ensino médio que nós temos, né, o artigo 36 fala sobre o ensino médio, atendido à formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício profissionais técnicas, a preparação geral para o trabalho e, facultativamente, a habilitação profissional poderão ser desenvolvidas nos próprios estabelecimentos de ensino médio ou em cooperação com instituições especializadas na educação profissional. Então, essa é a seção da educação profissional técnica de nível médio, que é o que nós desenvolvemos no Instituto Federal do Maranhão. Então, qual é resumindo, que ensino médio nós temos? Nós temos uma infraestrutura inadequada, altos índices de evasão e abandono, ou seja, um ensino com históricos problemas de produtividade, falta da formação continuada de professores, ensino voltado para o mercado de trabalho em detrimento da formação humanística cultural integral,
valorização do profissional que atua neste nível de ensino. Então, nós temos dificuldades, tanto do ponto de vista da infraestrutura, quanto do ponto de vista da produtividade, assim como da formação continuada e da valorização dos profissionais que atuam no ensino médio. Então, esse é o ensino médio que nós temos, né? Então, aqui tem uma charge que coloca muito bem isso, né? Em que a professora pergunta: pessoal, segundo a prova do MEC, o ensino médio está muito ruim. Aí os alunos, o que vocês acham que está acontecendo? E os próprios alunos colocam: falta de investimento, professores desmotivados, salários baixíssimos, escolas sucateadas, todas as alternativas acima. Então, a gente observa que nós temos que avançar muito do ponto de vista da oferta, do acesso e da permanência e do êxito dos alunos do ensino médio. Então, uma outra questão é que há um foco na organização curricular em detrimento de outros aspectos. Então, a própria reforma do ensino médio, ela mostra isso, né? Que houve um foco na organização curricular. A reforma do ensino médio em itinerários formativos é o foco na organização, no currículo, mas não houve uma preocupação maior com a questão da infraestrutura, das bibliotecas, dos laboratórios, quadro de professores, plano de carreiras, de formação, salários dignos e etc. Então, entretanto, compreende-se que, apesar destes problemas, a política educacional não deveria ser focada em uma reforma que, além de não observar estes problemas, precarizaria a formação da classe que mais necessita da escola pública, sendo este o único espaço para a sua formação. Então, eu finalizo esse que ensino médio temos, colocando que a reforma do ensino médio ela está sendo implementada a todo vapor, mas que, apesar de todos os problemas que nós temos, o governo, o Estado, o governo federal, deveria ter pensado em outras questões, não só na questão curricular. Deveria se preocupar um pouco mais com a formação da classe trabalhadora, que só tem a escola pública como local para sua finalização dos estudos, né? E qual é o ensino médio que nós queremos? O ensino que tenha identidade e que esteja articulado aos anseios dos estudantes. E o professor Dante Moura, ele coloca que a organização da educação brasileira evidencia ao longo da história que o ensino médio tem se constituído como alvo de constantes reformas pela busca de uma identidade, que em cada momento político histórico se entendeu como uma forma de aperfeiçoamento dessa etapa final da educação básica. Esse entendimento traz consigo concepções de homem, de trabalho e de sociedade, que, pelo caráter político do processo de organização da educação, se faz refletir na forma como as políticas educacionais são concebidas, elaboradas e implementadas. Então, o ensino médio que nós queremos é que tenha uma identidade própria, né? Uma identidade que observe os sujeitos singulares, a clientela singular, que é a clientela do ensino médio, que são jovens e adultos, que têm as suas próprias necessidades e buscam, e têm seus projetos de vida singulares, e que esses projetos de vida singulares eles têm que ser observados, seja um projeto para inserção direta no mundo do trabalho, ou seja um projeto para continuação de estudos através do ensino superior, mas que essa escolha seja feita pelo aluno e não pelo Estado. Um ensino médio que supere a lógica exclusiva do capital. Eu trouxe esse trecho do livro da Silva e Shelby, que ela diz que essa lógica ela está sustentada na defesa da necessidade de adequação do ensino médio a requisitos postos pelo mercado de trabalho ou por necessidades definidas pelo setor empresarial. Então, superar a lógica exclusiva do capital é não sustentar, não adequar o ensino médio apenas à lógica do capital, mas às necessidades dos alunos, né, dos sujeitos. A presente reforma retoma velhos discursos e justificativas que embasaram as reformas em torno do ensino médio nos anos 90, buscando organizar essa etapa da educação básica
na perspectiva do desenvolvimento de competências e habilidades voltadas ao atendimento das demandas do mercado de trabalho. É claro que o ensino médio ele tem que observar essa necessidade de atender às demandas não do mercado, mas do mundo do trabalho, mas que não seja uma reforma baseada somente nisso. Nos dispositivos que orientam as proposições curriculares com base em competências, prepondera assim uma concepção de formação humana marcada pela intenção de adequação à lógica do mercado e adaptação à sociedade por meio de uma abstrata noção de cidadania. Então, o que nós defendemos? Que essas proposições curriculares têm como base a formação omnilateral, ou seja, a formação humana integral do indivíduo. A outra que supere a lógica exclusiva do capital, ainda nesse item. Então, esta lógica, ela compromete a relação intrínseca entre teoria e prática, ou seja, a Cássia Quenz, ela diz que a integração entre teoria e prática se dá ao longo das trajetórias de trabalho, secundarizando a formação escolar, tanto de caráter geral como profissional. Então, a concepção de uma formação humana integral do estudante, que integre os princípios do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, com vistas ao seu desenvolvimento pleno e sua inserção autônoma na sociedade. Então, é essa concepção de formação humana integral que nós defendemos, que integre os princípios do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura. Ainda o ensino médio que queremos, o ensino mais atrativo, criativo, problematizador e crítico. Então, como é que se faz isso, né? Como que nós podemos fazer o ensino médio mais atrativo, criativo e problematizador? Através de metodologias alternativas, problematizadoras e que potencializam o processo de aprender, ou seja, o ensino médio em que o aluno realmente vivencie situações problematizadoras para que ele resolva essas situações e só a partir daí, e com essas metodologias que ele consiga compreender o conteúdo específico de cada componente curricular, um processo avaliativo mais justo e eficiente. Isso é uma questão que é muito, não só do ensino médio, mas toda a educação básica e do ensino superior, é se discutir realmente a questão do processo avaliativo, os instrumentos avaliativos, um professor que efetivamente seja mediador do processo de ensino-aprendizagem. Nós não queremos mais aquele professor que somente ministre conteúdo, mas que ele seja um mediador entre o processo de ensino-aprendizagem, que os conteúdos trabalhados tendo como pressuposto a vida cotidiana do aluno e que o aproxime dos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, fazendo perceber que ele é também sujeito do conhecimento. É aquilo que a gente sempre fala, né? Que o aluno consiga construir e reconstruir conhecimento. Que seja um ensino que trabalhe os conteúdos para além da aparência dos objetos de estudo, buscar a essência e a inteireza do conhecimento científico. Então, qual seria esse ensino médio mais atrativo, criativo, problematizador e crítico? Que parta da realidade, em que o aluno possa observar a realidade como um problema, que ele encontre aí os pontos-chave daquela realidade, daquilo que observa, que ele teorize através dos conteúdos dos componentes curriculares, que ele crie hipóteses de solução e que ele aplique a realidade, ou seja, um ensino que tenha como foco a praxis pedagógica, a relação teoria e prática. As considerações finais. O conjunto das competências específicas e habilidades definidas para o ensino médio concorre para o desenvolvimento de competências gerais da educação básica e está articulado às aprendizagens essenciais estabelecidas para o ensino fundamental, com o objetivo de consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral. Atende às finalidades dessa etapa e contribui para que os estudantes possam construir e realizar seu projeto de vida em consonância com os princípios da justiça, da ética e da cidadania. Esse é um trecho tirado da reforma do ensino médio, né, desse novo ensino médio. Então, aqui a gente faz a crítica à questão das competências e das habilidades, que isso não deve ser o foco, né, e que essa formação integral ela esteja alicerçada à articulação entre tecnologia, ensino e cultura.
É papel da escola auxiliar os estudantes a aprender a se reconhecer como sujeitos, considerando suas potencialidades e a relevância dos modos de participação e intervenção social na concretização do seu projeto de vida. É também no ambiente escolar que os jovens podem experimentar de forma mediada e intencional as interações com o outro, com o mundo, e vislumbrar na valorização da diversidade a oportunidade de crescimento para o seu presente e futuro. Então, o ensino médio ele deve garantir um diálogo constante entre as realidades locais, como também com os cenários nacional e internacional. Portanto, estas aprendizagens devem assegurar aos estudantes a capacidade de acompanhar e participar dos debates que a cidadania exige, entendendo e questionando os argumentos que apoiam diferentes posições. Então, o que a gente quer, nós esperamos do ensino médio, é um ensino médio que realmente articule o conhecimento que o aluno tem, a realidade que esse aluno se encontra, que articule os novos conhecimentos, fazendo com que ele possa se inserir ou se posicionar de forma crítica diante dos desafios da sociedade contemporânea. Aqui as referências e obrigado.